Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de literatura portuguesa. É interessante ver quando o corpo é levado para Alcobaça. O que é o Mosteiro de Alcobaça? Em linhas gerais, o Mosteiro de Alcobaça foi mandado fundar por Dom Afonso Henriques, portanto o primeiro rei português, na Idade Média, no início das Cruzadas, quando o território português estava a meio. Dom Afonso Henriques fez uma promessa de que, se fosse bem sucedida a tomada de Santarém aos islâmicos, mandaria erguer esse mosteiro para a ordem de Cister. Então esse mosteiro de Alcobaça, que é marcado, é uma construção gótica, como vocês veem no slide esquerdo, uma rosácea, a porta de entrada com um arco em ogiva representando mãos para o céu, várias arquivoltas nessa porta, e a rosácea com vitrais dando a passagem para a luz. E no slide à direita vocês veem essa luminosidade, ao contrário da arquitetura românica, cujo exemplo é a Catedral de Évora e também a Sé Velha de Coimbra, que eram aquelas catedrais fortificadas, que não havia passagem para a luz. Aqui no gótico nós temos essa passagem para a luz e nós temos esses longos pilares que sustentam as abóbodas, que dão uma dimensão que nós conseguimos ver até o altar-mor, os pilares dão uma dimensão de continuidade. E chegamos até o túmulo de Inês de Castro. O túmulo de Inês de Castro, que é marcado por uma estátua jacente, um travesseiro e com várias edículas. E nas edículas, o que nós temos? Nós temos os passos da vida e paixão de Cristo. Da mesma forma que Jesus Cristo tem a sua paixão na cruz, paixão de Patos, sua morte na cruz, para a redenção dos pecados, Inês de Castro também tem a sua paixão, no sentido de que ela é degolada por amar. Da mesma forma, Cristo foi morto por amar e se preocupar com a humanidade. É como se o programa iconográfico, orientado por Dom Pedro, para que o escultor fizesse, com esses elementos da vida e paixão de Cristo nas laterais. No facial da cabeça, nós temos a crucificação de Cristo, tanto a subida para a cruz, crucificação, e a descida da cruz. E no facial dos pés, nós temos o juízo final, Cristo no centro, Nossa Senhora interceder pelas almas do purgatório, as pessoas ressuscitando, umas ascendendo e outras descendo para o fogo do inferno, e no canto superior direito um varandi, que alguns interpretam ser Dom Pedro e Dona Inês a esperarem o juízo final. Então, esse é o túmulo de Dona Inês de Castro. O túmulo de Dom Pedro, primeiro que foi um tanto, sofreu certo vandalismo já no século XIX, com as invasões francesas, porque as pessoas achavam que havia ouro guardado ali. Então nós conseguimos ver o santo de devoção de Dom Pedro, que era o São Bartolomeu, que foi aquele que conseguiu expulsar demônios e foi vítima de injustiças e teve a pele toda arrancada. Esse é o martírio de São Bartolomeu, que aparece então na parte lateral. No facial dos pés, nós temos o Dom Pedro a receber a extrema-unção. E no facial da cabeça, nós temos a roda da fortuna, com 2 círculos concêntricos, com episódios de Pedro e Inês, com episódios dessa paixão. Então, na roda da fortuna, nós temos algo que é interessante. Aparece numa das edículas da roda da fortuna, Inês reagindo, lutando, ao contrário do que vai aparecer nos Lusíadas, como paciente mansa ovelha ao duro sacrifício se oferece. Bom, como eu vos dizia, o mito inesiano ele vai sendo reconfigurado ao longo da história e ao longo das representações literárias, pictóricas e cinematográficas.
O exemplo que eu vos trago é uma tela do artista plástico Vieira Portuense, intitulada Súplica de Inês de Castro. Nessa tela, como vocês podem ver, nós temos a representação em primeiro plano de Inês de Castro, de 2 dos seus filhos e do rei Dom Afonso IV. Nós podemos ver um corte longitudinal. Esse corte longitudinal separa a parte clara da parte escura. Na parte clara, nós temos uma incidência da luz, nós temos uma cena de interior de uma casa, como vocês podem ver pelos objetos que estão sobre a mesa e pelo quadro. Nesse quadro aparece uma figura a cavalo, aparece uma personagem montada a cavalo. Nós vamos ver o que simboliza isso. Bom, de modo que nós temos, com essa entrada da luz, certamente via uma janela, nós temos a iluminação com esse corte longitudinal formando um triângulo e essa luz a incidir sobre o rei Dom Afonso IV e sobre a Inês de Castro posta de joelhos. É interessante perceber que essa representação pictórica ela segue um dos elementos que posteriormente será utilizado pelo cineasta Leitão de Barros no filme Inês de Castro, na qual Dom Afonso IV vai até a casa de Inês. Ao contrário do que ocorre em Inês de Portugal, em que Inês é levada ao palácio de Dom Afonso IV. Então aqui nós temos um ambiente, tipicamente um ambiente interno, esse ambiente interno da casa de Inês, com essa iluminação. É interessante perceber que Inês está toda de branco. Não nos esqueçamos das várias imagens, dos vários mitemas que esse mito de origem literária, não é um mito popular, é um mito que se transformou em algo popular, principalmente no século XIX, como nós vemos nessa tela, no século XIX, principalmente no século XIX, em que as pessoas possuíam várias litografias sobre esse mito. E nós temos a Inês toda de branco, o branco ligado à pureza. Não nos esqueçamos que no episódio camuniano, Inês se declara na súplica ao rei Dom Afonso IV, ela se declara inocente e se oferece em sacrifício, tal como a moça policena, ao duro sacrifício se oferece. Não nos esqueçamos então que aqui Inês não é vista como uma personagem disfórica, não, Inês é vista quase como uma santa. Então, a imagem de Inês, depois de morta, que foi rainha depois de morta, ela vai ganhar essa aura mítica de alguém que foi morta inocentemente. Se era inocente ou se era culpada, pouco nos importa quando estamos na dimensão mitológica. E, portanto, aqui a representação é Inês toda de branco, a estender as mãos em súplica ao rei Dom Afonso IV, tal como ocorre naquelas 4 estrofes dos Lusíadas, em que Inês pede que Dom Afonso IV a poupe da morte. O que nos causa inquietação é essa figura nesse quadro, esse quadro que está na casa de Inês. Podemos pressupor, já que os amantes viviam juntos, Dom Pedro e Dona Inês de Castro e as crianças, que essa figura pudesse ser, uma das possíveis leituras, é que essa figura pudesse ser o Dom Pedro. Então nós temos esse Dom Pedro
num ambiente próximo, com árvores, próximo de uma caça, já que ele era afeito a caçadas. Então, não nos esqueçamos que o episódio camuniano inicia-se com Inês posta em sossego dos teus anos, colhendo doce fruto e conversando, ensinando as ervinhas e aos montes o nome que no peito escrito tinhas. Então, Inês está distante do seu amado. O amado está ausente, mas ao mesmo tempo está presente em sua memória, e aqui está presente nessa tela. Eu tenho uma meta-pintura, porque eu tenho uma pintura dentro da pintura, eu tenho um quadro dentro de um quadro. Dentro desse quadro Súplica de Inês de Castro tem um quadro de uma personagem masculina a cavalo num ambiente de floresta. Então, é possível que o pintor, procurando representar o mito inesiano, para fazer o tratamento da ausência na presença, ele tenha colocado então esse quadro para que mesmo Dom Pedro ausente fisicamente, mas ele está presente na memória de Inês a partir dessa tela. Nós temos os filhos de Inês abraçarem um avô. Não nos esqueçamos que no episódio camuniano, Inês pede que Dom Afonso IV tenha piedade dessas crianças que vão ficar órfãs. E essas crianças, uma delas abraça Dom Afonso, e nós temos um reposteiro, um certo azul, um tom mais escuro, e que há duas figuras atrás, com olhares um tanto curiosos, maliciosos, que poderiam representar os conselheiros do rei, os 3 conselheiros, o Pero Coelho, o Álvaro Gonçalves e o Diogo Lopes Pacheco, que aconselharam o rei do perigo que os irmãos Castro, os irmãos de Inês de Castro, teriam junto ao então príncipe Dom Pedro. Então, nessa tela do Vieira Portuense, nós podemos ver que as personagens marcadas pela categoria do ser, elas estão com a luminosidade, e as que estão a manipular, as que são da categoria do parecer, estão as escondidas, estão atrás do reposteiro. Nós vemos o movimento da mão do Dom Afonso IV, e o movimento da mão de Inês em direção a ele, nesse estado de súplica. Um dos elementos mais representados de maneira pictórica é a súplica de Inês de Castro. E por fim, como já vos comentei em outra aula, a tela do columbano Bordalo Pinheiro, intitulada Drama de Inês de Castro, que também, que é praticamente um século depois da tela do Vieira Portuense. Nessa tela já nós vemos Inês de Castro, já muda toda a configuração espacial, nós vemos todas as colunas do suporte para os arcos do palácio, enquanto nós vemos no Súplica de Inês de Castro de Vieira Portuense um ambiente muito mais burguês. Nós vemos em Drama de Inês de Castro um ambiente muito mais palaciano. Então, como eu vos expliquei, Inês com uma criança no colo e um dos duros ministros rigorosos a segurar-lhe os braços, tal como aparece no episódio camuniano. 2 personagens a olhar indiferente, certamente 2 dos conselheiros do rei, e o rei de costas para o espectador, todo de preto, a olhar para Inês. Não nos esqueçamos que Inês, ao mesmo tempo que olha, ajoelhada para o rei, ela faz a súplica também a olhar para os céus. Então, aqui nós temos também já um cenário muito mais escuro. As personagens vestem-se mais de negro, ao contrário do espaço mais burguês, do espaço mais íntimo, mais familiar da casa de Inês.
Então aqui na tela do Columbano Bordalo Pinheiro nós vemos nitidamente as personagens com tons muito mais escuros, o ambiente muito mais escuro, e nós vemos pelo olhar de Inês esse olhar de súplica. Então, mais do que na outra tela, em que nós vemos a súplica a partir das mãos de Inês, aqui nós vemos pelo olhar para o céu cristalino a levantando. Então, nessas várias transposições do mito inesiano, sejam eles para a literatura, para a pintura, para o cinema, nós vemos como que esses mitos vão ganhando roupagem, que é o caso do que eu vos expliquei na aula passada, desse romance contemporâneo, A Trança de Inês, de Rosa Lobato de Faria, que foi também transposto para o cinema sob o título Pedro e Inês, no filme de Antônio Ferreira, com o roteiro de Antônio Ferreira e Glória Marques Ferreira. Então, é isso o que nós podemos, pelo menos de uma maneira geral, claro que há inúmeras representações do mito inesiano, mas o que eu vos tinha a dizer acerca de algumas das transposições, seja na literatura, seja na pintura e no cinema, são essas que eu vos apresentei. Muito obrigado.